Se eu te dissesse que você pode viajar pelo Brasil ou até mesmo pelo mundo tendo hospedagem gratuita, você acreditaria? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Essa aula é para você que ama viajar, mas sente que o dinheiro sempre te impede, para quem quer viver mais experiências, conhecer culturas diferentes e aproveitar mais a vida, independente da sua idade, se você já viaja e quer economizar mais ou se ainda não viaja tanto quanto gostaria. Esse conteúdo vai te dar uma nova perspectiva e você vai poder viajar assim como o Wellington, que fez um mochilão pelo Nordeste sem gastar um centavo com hospedagem. E aí, minha gente, eu sou o Wellington e tô aqui para falar que, graças a esses conhecimentos, eu consegui fazer um mochilão pelo Nordeste. E passei por Pipa, João Pessoa, Recife, Ilha de Itamaracá, tudo isso sem pagar hospedagem. Então tô passando aqui para dizer que vale muito a pena e me ajudou demais, porque eu economizei muito. E eu acho que todo mundo devia também passar por essa experiência que eu tive. E a Natália, que foi para Búzios economizando muito na viagem. Oi, eu sou a Nath e hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês da minha experiência. Eu tinha ido pro Rio por conta do Rock in Rio, pago hospedagem caríssima por conta do evento e decidi estender a minha estadia por lá, mas a grana tava curta, então eu fiquei naquele impasse. Tá, beleza, ou eu vou embora ou eu dou um jeito de arrumar uma hospedagem gratuita por aqui. E foi aí que eu conversei com o Caio, pedi pra ele algumas dicas, já acompanhava o trabalho dele nas redes sociais, o tempo dele viajando, sempre compartilhando sobre como conseguir hospedagem de graça. Então eu pedi algumas dicas pra ele e consegui, por sorte, uma troca de hospedagem em Búzios, foi onde eu passei uma semana viajando. Quando eu entendi essas possibilidades, eu entendi que eu também teria mais possibilidade de viajar sem ficar presa pela questão financeira. E isso não é sorte, é estratégia e você também pode fazer o mesmo. Antes de eu começar a viajar com essas estratégias, eu era um trabalhador CLT, vivia aquela rotina cansativa, acordava cedo, pegava ônibus cheio, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa só para dormir e fazer tudo de novo no dia seguinte. Só vivia esperando as férias e quando elas chegavam, o dinheiro mal dava para curtir. Até que um dia eu decidi, eu quero mais da vida. Então eu comecei a pesquisar, estudar, testar e descobrir um mundo de possibilidades que a maioria das pessoas nem imagina que existe. E hoje já são mais de 3 anos que eu vivo viajando pelo Brasil com liberdade, gastando muito pouco e vivendo experiências incríveis. E agora, sem mais enrolação, eu quero compartilhar com você algumas maneiras de viajar com hospedagem gratuita. E a primeira maneira é cuidando dos animais e quanto os donos deles viajam. Você já imaginou se hospedar em casas incríveis, sem pagar nada, apenas cuidando dos pets enquanto os donos viajam? É isso mesmo. Existem plataformas como a Trusted House Sisters, onde pessoas que precisam viajar procuram viajantes para cuidar de seus pets. Em troca, você fica hospedado totalmente de graça. Imagina passar um mês em uma casa confortável na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil, sem gastar com hospedagem, apenas cuidando de um cachorro ou de um gato. E como conseguir essas vagas? Basta apenas criar um perfil nas plataformas, mostrar que você gosta de animais e se candidatar para oportunidades ao redor do mundo. E a segunda maneira é trabalhando algumas horas do seu dia em troca de hospedagem. E se eu te dissesse que você pode viajar para qualquer lugar do mundo, se hospedar de graça e ainda viver experiências incríveis? A plataforma Worldpackers, ela conecta viajantes a hostels, pousadas e até fazendas que oferecem hospedagem gratuita em troca de algumas horas de trabalho por dia. Você pode ajudar na recepção de um hostel, ensinar inglês, trabalhar em mídias sociais ou até mesmo ajudar em projetos comunitários. E em troca, tem acomodação e às vezes até alimentação gratuita. E como conseguir essas vagas? Basta se inscrever na plataforma Worldpackers, criar um perfil e escolher um destino e se candidatar para as oportunidades que existem lá. E a terceira maneira é ficando na casa de locais e fazendo amigos pelo mundo. E se você pudesse se hospedar de graça na casa de pessoas locais e ainda viver experiências autênticas? O Couchsurfing é uma plataforma onde anfitriões do mundo todo oferecem um sofá, um quarto ou até mesmo uma casa inteiramente gratuita para viajantes. Mas não é só sobre hospedagem, é sobre trocar experiências e conhecer pessoas incríveis. E aí, já pensou se hospedar na casa de um local na Itália, aprender a cultura deles e ainda economizar? E como conseguir essas vagas? Basta criar um perfil no Couchsurfing, seja ativo na comunidade e envie mensagens personalizadas para os seus anfitriões. E a quarta maneira é trabalhando em projetos ecológicos e fazendas sustentáveis. Você já pensou em se conectar com a natureza, aprender sobre sustentabilidade e ainda se hospedar de graça? A Worldwide Opportunities on
Organic Farms, ou também conhecida como WWOOF, é um programa onde fazendas ecológicas ao redor do mundo oferecem hospedagem e alimentação gratuita em troca de algumas horas de ajuda por dia. E aí, já imaginou passar um tempo em uma fazenda na França, aprendendo sobre cultivo orgânico e ainda sem gastar nada com estadia e comida? Pois é, para conseguir essas vagas, basta você se inscrever na plataforma do WWOOF, escolher um país e entrar em contato com as fazendas que precisam de voluntariados. E a quinta maneira é oferecendo serviços criativos em troca de hospedagem. Você sabia que muitas hospedagens precisam de fotos e vídeos para divulgar seus espaços e que você pode se hospedar de graça oferecendo isso? Se você sabe tirar boas fotos, editar vídeos ou até mesmo escrever avaliações detalhadas no TripAdvisor e no Google, pode negociar hospedagem gratuita em troca de conteúdo. E o melhor, você não precisa ser fotógrafo profissional. Hoje, um celular com uma boa câmera já pode fazer imagens incríveis para pousadas e hotéis. A grande dica aqui é: ter um portfólio aumenta muito as suas chances de ser aceito. Portanto, crie um Instagram ou um Drive com exemplo do seu trabalho para poder apresentar aos donos da hospedagem. E foi usando essas estratégias que eu consegui viajar para muitos lugares como Florianópolis, João Pessoa, Natal, Jericoacoara, Manaus, Búzios, Buenos Aires, Montevidéu e muitos outros lugares sem gastar um centavo em hospedagem. Mas isso é só o começo. A hospedagem é só uma das formas de economizar viajando. Você pode economizar muito mais com passagens aéreas, alimentação, passeios turísticos, transporte e muito mais. E foi por isso que eu criei o Caindo na Estrada, um guia definitivo para viajar barato, onde eu ensino todas as estratégias que eu uso para viajar muito e gastar muito pouco. No meu guia, você vai aprender passo a passo como encontrar passagens aéreas e de ônibus baratas ou até mesmo gratuitas, como encontrar passeios turísticos incríveis de graça, mais técnicas para se hospedar sem gastar R$1 ou pagando muito pouco, como economizar na alimentação sem abrir mão de comer bem e muito mais. Você vai poder acessar todo esse conteúdo sempre que quiser, no seu tempo, quando for organizar uma viagem. O guia, ele é feito com vídeos explicativos e direto ao ponto. E além disso, ainda tem um bônus. Olha só, um checklist completo para organizar a sua viagem gastando nada ou muito pouco, um e-book prático onde eu ensino como acumular milhas e viajar muito mais com elas, e uma lista com 30 aplicativos essenciais para todos os viajantes e que vai te ajudar muito nas suas viagens. Eu poderia cobrar caro por esse guia, porque só as dicas que estão lá já me fizeram economizar milhares de reais, mas eu quero que mais pessoas tenham acesso a essa liberdade. Então, por tempo limitado, estou liberando o guia por um valor especial. Você vai receber tudo isso por apenas 12 parcelas de R$12,25. Isso mesmo, menos do que uma fatia de pizza ou uma corrida de Uber, e muito mais gostoso de viver. Se você quer viajar mais, ter mais liberdade e parar de adiar seus sonhos por causa de dinheiro, esse guia é para você. Clica agora no botão abaixo e garanta o acesso.